Audiobook de William Walker Atkinson. Vibração mental. Capítulo 1. A lei da atração no mundo do pensamento. O universo é governado pela lei, uma grande lei. Suas manifestações são multiformes, mas há apenas uma lei. Estamos familiarizados com algumas de suas manifestações, mas ignoramos quase totalmente algumas outras. Ainda estamos aprendendo um pouco mais a cada dia. O véu está sendo gradualmente levantado. Falamos eruditamente da lei da gravitação, mas ignoramos essa manifestação igualmente maravilhosa, a lei da atração no mundo pensado. Estamos familiarizados com essa maravilhosa manifestação da lei que atrai e mantém unidos os átomos de que a matéria é composta. Reconhecemos o poder da lei que atrai os corpos para a Terra, que mantém os mundos que circulam em seus lugares, mas fechamos nossos olhos para a poderosa lei que atrai para nós as coisas que desejamos ou tememos, que faz ou estraga as nossas vidas. Quando chegamos a ver que o pensamento é uma força, uma manifestação de energia, com um poder de atração semelhante ao de um ímã, começaremos a entender o porquê de muitas coisas que até agora nos pareciam obscuras. Não há estudo que pague tão bem ao estudante por seu tempo e trabalho como o estudo do funcionamento desta poderosa lei do mundo do pensamento, a lei da atração. Quando pensamos, emitimos vibrações de uma fina substância etérea que são tão reais quanto as vibrações que manifestam luz, calor, eletricidade e magnetismo. Que essas vibrações não sejam evidentes aos nossos 5 sentidos não é prova de que elas não existam. Um ímã poderoso emitirá vibrações e exercerá uma força suficiente para atrair para si um pedaço de aço pesando 100 libras. Mas não podemos ver, saborear, cheirar, ouvir e nem sentir a força poderosa. Essas vibrações de pensamento, da mesma forma, não podem ser vistas, provadas, cheiradas, ouvidas, nem sentidas da maneira comum, embora seja verdade que há casos registrados de pessoas particularmente sensíveis a impressões psíquicas, que perceberam poderosas ondas de pensamento, e muitos de nós podem testemunhar que sentimos distintamente as vibrações de pensamento de outros, tanto na presença do emissor quanto à distância. A telepatia e seus fenômenos afins não são sonhos ociosos. Luz e calor são manifestados por vibrações de intensidade muito menor do que as do pensamento, mas a diferença está apenas na taxa de vibração. Os anais da ciência lançam uma luz interessante sobre essa questão. Frequentemente, ouvimos repetir a conhecida afirmação da ciência mental: pensamentos são coisas. E repetimos essas palavras sem perceber conscientemente qual é o significado da afirmação. Se compreendêssemos completamente a verdade da afirmação e as consequências naturais da verdade por trás dela, deveríamos entender muitas coisas que nos parecem obscuras, e seríamos capazes de usar o poder maravilhoso da força do pensamento, assim como usamos qualquer outra manifestação de energia. Como eu disse, quando pensamos, colocamos em movimento vibrações de um grau muito alto,
mas tão reais quanto as vibrações de luz, calor, som e eletricidade. E quando entendermos as leis que regem a produção e transmissão dessas vibrações, poderemos usá-las em nossa vida diária, assim como fazemos com as formas de energia mais conhecidas. O fato de não podermos ver, ouvir, pesar ou medir essas vibrações não é prova de que elas não existem. Existem ondas de som que nenhum ouvido humano pode ouvir, embora algumas delas sejam indubitavelmente registradas pelo ouvido de alguns insetos, e outras sejam captadas por delicados instrumentos científicos inventados pelo homem. No entanto, há uma grande lacuna entre os sons registrados pelo instrumento mais delicado e o limite que a mente do homem, raciocinando por analogia, sabe ser a linha de fronteira entre as ondas sonoras e algumas outras formas de vibração, e há ondas de luz que o olho do homem não registra. À medida que novos instrumentos são inventados, novas vibrações são registradas por eles, e ainda assim, as vibrações eram tão reais antes da invenção do instrumento quanto depois. Supondo que não tivéssemos instrumentos para registrar o magnetismo, poderia justificar a negação da existência dessa força poderosa, porque ela não pode ser provada, sentida, cheirada, ouvida, vista, ponderada ou medida. E, no entanto, o poderoso ímã ainda enviaria ondas de força suficientes para atrair pedaços de aço pesando centenas de libras. Cada forma de vibração requer sua própria forma de instrumento para registro. Atualmente, o cérebro humano parece ser o único instrumento capaz de registrar ondas de pensamento, embora os ocultistas digam que neste século os cientistas inventarão aparelhos suficientemente delicados para captar e registrar tais impressões. E a partir das indicações atuais, parece que a invenção mencionada pode ser esperada a qualquer momento. A demanda existe e, sem dúvida, em breve será suprida. Mas para aqueles que experimentaram as linhas da telepatia prática, nenhuma prova adicional é necessária além dos resultados de seus próprios experimentos. Estamos enviando pensamentos de maior ou menor intensidade o tempo todo, e estamos colhendo os resultados de tais pensamentos. Nossas ondas de pensamento não apenas influenciam a nós mesmos e aos outros, mas têm um poder de atração. Elas atraem para nós os pensamentos dos outros, coisas, circunstâncias, pessoas, sorte, de acordo com o caráter do pensamento mais importante em nossas mentes. Pensamentos de amor atrairão para nós o amor dos outros. Circunstâncias e ambientes, de acordo com o pensamento. Pessoas que têm o mesmo pensamento. Pensamentos de raiva, ódio, inveja, malícia e ciúme atrairão para nós a ninhada de pensamentos afins que emanam das mentes dos outros, circunstâncias em que seremos chamados a manifestar esses pensamentos vis e os receberemos de outros, pessoas que manifestarão desarmonia e assim por diante. Um pensamento forte ou um pensamento prolongado nos tornará o centro de atração para as ondas de pensamento correspondentes dos outros. Semelhante atrai semelhante no mundo do pensamento. Como você semeia, você colherá. Pássaros da mesma plumagem voam juntos no mundo do pensamento. Maldições, como galinhas, voltam para casa para se empoleirar e trazem seus amigos com elas. O homem ou mulher que está cheio de amor
vê amor por todos os lados e atrai o amor dos outros. O homem com ódio em seu coração recebe todo o ódio que pode suportar. O homem que pensa em lutar geralmente se depara com todas as lutas, e assim cada um recebe o que pede pela telegrafia sem fio da mente. O homem que se levanta de manhã sentindo-se mal-humorado geralmente consegue ter toda a família com o mesmo humor antes de terminar o café da manhã. A mulher irritante geralmente encontra o suficiente para gratificar sua propensão irritante durante o dia. Esta questão da atração do pensamento é séria. Quando você parar para pensar nisso, verá que um homem realmente cria o seu próprio ambiente, embora culpe os outros por isso. Conheço pessoas que entenderam essa lei para manter um pensamento positivo e calmo e não serem absolutamente afetados pela desarmonia que os cerca. Eles são como o vaso do qual o óleo havia sido derramado nas águas turbulentas. Eles descansam com segurança e calma enquanto a tempestade ruge ao redor deles. A pessoa não fica à mercê das tempestades intermitentes do pensamento depois de ter aprendido o funcionamento da lei. Passamos da era da força física para a era da supremacia intelectual. E agora estamos entrando em um campo novo e quase desconhecido, o do poder psíquico. Vou me esforçar para esclarecer a você os grandes princípios subjacentes deste novo campo de energia que está se abrindo diante de nós, para que você possa fazer uso desse grande poder e aplicá-lo para propósitos legítimos e dignos, assim como os homens são, usando vapor, eletricidade e outras formas de energia.